Ontem trouxe uma análise aqui falando sobre a possibilidade de valorização do Bitcoin, chegando até os 30 mil. A gente tem o Bitcoin chegando nos 30 mil. E hoje quero estar mostrando para você o que pode acontecer com o Bitcoin para o decorrer desse final de semana. Muita gente nesse momento pensa em realizar, muita gente pensa em comprar, muita gente pensa em fazer diversas coisas, principalmente levado pela euforia. Só que hoje eu quero estar te passando algumas informações muito importantes do que pode acontecer aí com o Bitcoin e principalmente o que eu, Luiz, estou fazendo nesse momento de valorização de Bitcoin, tá bom? E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 7 anos e eu tô aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse e principalmente as melhores oportunidades dentro do mercado cripto. Se você quer receber, se inscreve aí para você receber todos os dias os conteúdos que trago aqui no meu canal. Tá bom? Enfim, vamos lá, vamos para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com essa valorização de hoje. A gente tem o Bitcoin chegando a mais de 2%, a gente teve o Bitcoin ultrapassando os 30 mil dólares por unidade, e agora, o que pode acontecer com o Bitcoin, principalmente para fechamento semanal? Olha que interessante a gente ter aqui no semanal. A gente teve aquela formação de pivô de alta que tinha mostrado para vocês em panoramas anteriores, onde o Bitcoin formou um fundo nessa região de 25, depois formou um fundo mais alto em 26.700 e agora confirmando essa estrutura de alta, esse pivô de alta, com alvo em 30 mil e depois 31 mil dólares por unidade. Ou seja, ainda tem possibilidade do Bitcoin voltar a subir, continuar subindo na verdade, né? E chegar aqui nos 31 mil dólares por unidade. Porém, vamos ver as possibilidades para que isso aconteça essa semana. Porque domingo às 9 horas a gente tem fechamento de semanal e precisamos entender qual a possibilidade e as probabilidades para que isso aconteça ainda essa semana. Tá bom? Para isso, precisamos entender aqui o que está acontecendo no curto prazo, em gráfico diário, gráfico intraday, no qual a gente utiliza 4 horas e 1 hora ali no máximo, tá bom? A gente não utiliza menos de 1 hora para estar observando o gráfico, porque quanto menor o time frame para você estar observando, menor a atividade, porque a gente vai ter mais ruído, falsos rompimentos, falsas estruturas, então utilize aí até 1 hora, tá bom? 1 hora, 4 horas, gráfico diário, gráfico semanal, para você estar observando aí o que pode acontecer no Bitcoin entre médio e curto prazo. Quando a gente vai ver aquela formação que tinha passado para vocês no vídeo de ontem, aqui no 4 horas, onde teríamos a possibilidade de rompimento, olha só, tinha passado isso daqui para vocês ontem, sobre a possibilidade do rompimento dessa região onde ele estava lateralizando com a formação de bandeira, ele confirmou esse rompimento. Eu sempre passo para vocês sobre rompimentos, tá? Não entre em um rompimento quando o preço está formando isso daqui, quando o preço está simplesmente ultrapassando, porque ele pode voltar e fechar baixo, então você vai ter um falso rompimento. Você precisa dessa característica aqui, do fechamento acima da sessão, porque ele mostra que existe compradores suficiente para comprar até romper e segurar acima dessa região, tá bom? Então você precisa dessa confirmação. E após a confirmação, então teríamos a possibilidade de valorização até 30 mil, porque seria alvo dessa bandeira, os 30 mil dólares por unidade. Veja só, ele chegou até os 30 mil dólares por unidade, chegou até 30.100, mas a gente considera como uma região, não como um ponto exato, e agora ele está corrigindo um pouco. Porém, esse corrigir um pouco traz muita dúvida para a grande maioria. Por quê? Muita gente acaba ficando com medo, porque ele subiu demais para o dia de hoje, de fato, subiu muito, observando o que ele vem informando nos últimos dias. Só que é importante a gente entender o porquê da alta. Aí a gente vai entender se existe a possibilidade de continuação ou não, tá bom? Então, para que a gente entenda se existe a possibilidade de continuação, a gente vai entender o porquê ele subiu, porquê ele se valorizou, e a partir de então a gente toma ali algumas decisões de continuar surfando essa alta ou realizar a operação, realizar ali o que a gente precisa estar realizando, tá bom? Para a gente entender o porquê dessa alta, a gente vai observar o seguinte: primeiro, o mercado tradicional, título e dólar. O que está acontecendo com o título e dólar? Está caindo? Lembra lá dos panoramas anteriores onde eu falei para vocês que para que a gente tenha essa valorização, esse rompimento com confirmação e valorização, a gente precisava de queda de título? Veja que título está caindo 1,7 para o dia de hoje. A gente vai ver o dólar caiu para o dia de ontem e continua caindo para o dia de hoje, com possibilidade de formação de
topo mais baixo, topo descendente, para formar um pivô de baixo para continuar caindo até o próximo suporte em 104. Então existe a possibilidade de dólar continuar caindo para as próximas semanas. Então a gente tem a possibilidade dessa formação de estrutura baixista para continuar a correção de dólar. Com isso, existe a possibilidade de continuação de valorização para Bitcoin. Então a gente já entendeu um pouco do porquê o Bitcoin subiu para o dia de hoje, que foi queda de título, queda de dólar para curto prazo. Porém, tem um assunto muito importante, que é aquela notícia que falei pro dia de ontem para vocês. Ontem tinha falado para vocês que hoje poderia ser o dia D para ETF de Bitcoin, ETF da Grayscale. Então, se sair o veredito lá do Congresso de Washington que a Grayscale ganhou o processo contra a SEC, então vai sair um ETF de Bitcoin da Grayscale. Com isso, vai ser fato o ETF. E com a aprovação de ETF de Bitcoin, ou com a notícia, só com a notícia de aprovação de ETF de Bitcoin, a gente pode ter o Bitcoin se valorizando muito. Então, isso daqui pode ser o mercado já tentando precificar essa aprovação, tá bom? Então, existe a possibilidade dele continuar subindo, principalmente até a próxima resistência em 31 mil dólares por unidade. Por quê? É uma resistência no gráfico diário e é uma resistência no gráfico semanal. Então, existe a possibilidade do preço continuar subindo até 31 mil, onde vai ser o meu próximo alvo, tá, pessoal? Então, o que a gente vai observar aqui no curto prazo? O preço está corrigindo, mas é normal uma correção, ou correção aqui até os 29.200, ou até mesmo corrigir um pouco mais até essa região de 28.600. Ele pode corrigir para pegar impulso para continuar subindo. Mas o que você vai observar nesse momento, principalmente para você que está buscando um trade? Você vai jogar lá no gráfico de 1 hora e vai observar uma formação de bandeira. Assim como ele formou uma bandeira cá atrás, assim como ele formou uma micro bandeira, que a gente considera como uma estruturação para continuar, uma estrutura para continuar, ele pode estar fazendo essa mesma estrutura aqui em um range um pouco maior para continuar subindo. Então você vai fazer essa marcação aqui, topo e fundo, considerando essa região como uma região de lateralização, e se ele lateralizar dentro dessa região, você vai pegar a confirmação dessa lateralização, onde a gente pode ter aqui uma estrutura para continuar subindo. Rompeu para cima, aí a gente tem o alvo lá em 31 mil dólares por unidade. Lembrando que é região, não é um ponto exato, tá bom? Assim como a gente teve essa estrutura aqui e pegamos aqui essa valorização. Passei para vocês que iria fazer um trade aqui esperando essa valorização com alvos aqui dessas regiões. Esse trade foi feito ali pro dia de ontem, já tô pegando aqui um pouco mais de 400 dólares. Na verdade, cheguei a bater 1.000 dólares, realizei parte dessa operação e agora tô tentando surfar aí um pouco mais com possibilidade de aprovação de ETF, a gente tem um pump aí no Bitcoin, tá bom? Já puxei stop pro 0 a 0. E por que eu tô mostrando essa operação para vocês? Por mais que seja uma operação pequena, uma operação aqui onde eu coloquei pouca margem, eu tô mostrando, pessoal, que é para provar para vocês que eu faço o que eu mostro aqui no canal, tá bom? Eu não só falo, como eu faço também, tá? Além de compras, pontos de compra que eu venho mostrando para vocês e também pontos de trade. Todas as vezes que a gente tem esses pontos de trade, eu venho mostrando para vocês esses pontos e principalmente esses pontos de confirmação, eu também pego, tá? Eu faço essas operações e eu sempre mostro aqui para vocês, não como uma recomendação de investimento. Eu tô mostrando aqui para vocês o que eu, Luiz, estou fazendo, tá bom? Para Bitcoin é isso, tá, pessoal? Eu vou esperar. Ou, para você que não pegou esse trade aqui embaixo, você pode esperar aqui essa formação de lateralização e ao confirmar você pode estar pegando essa confirmação até 31 mil dólares por unidade. Rompeu 31 mil dólares por unidade, onde está a próxima resistência? Na minha opinião, a próxima resistência para Bitcoin ao romper 31 vai estar aqui em cima, 47. Por quê? Ele só vai romper se sair a aprovação de ETF. Então ele vai romper com a aprovação e com a aprovação ele já sobe direto para 40 mil, 45 ou até mesmo 47 mil dólares por unidade, onde vai ser a próxima resistência para Bitcoin no médio prazo. Isso não vai acontecer do dia para noite, tá bom? O Bitcoin não vai sair a aprovação de ETF do dia para noite, a BlackRock ou ETF da ARK Invest ou ETF, isso vai demorar um pouco. E quando for aprovado esses ETFs, daí sim a gente vai ter toda essa valorização para Bitcoin. Cuidado para não ficar para trás, tá bom? E um detalhe muito importante que eu venho observando para o dia de hoje é o aumento de volume. Para que a gente tenha valorização em Bitcoin, no preço do Bitcoin, precisamos de volume, tá, pessoal? Não adianta. Se a gente quer ver Bitcoin rompendo resistências, precisamos de pessoas negociando. Com a valorização, mostra pra gente que essas pessoas negociando
São pessoas negociando na ponta compradora, porque a gente tem valorização com volume. Muitas pessoas negociando na compra. Então, por isso que a gente vai fazer sempre a observação de volume de negociação, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso que eu tô de olho, tá? Nesse momento eu passo a observar mais Bitcoin do que as altcoins, porque nesse momento a gente tem Bitcoin ganhando dominância e tentando romper aqui essa região, esse topo anterior mais alto que ele formou em 51. Estamos chegando em 52% de dominância do Bitcoin, onde vai ser a próxima resistência para a dominância, porém, se sair a aprovação de ETF, o Bitcoin ele vai passar direto esses 52% e vai vir direto para 57% na dominância, porque o mercado vai se expor mais em Bitcoin do que em altcoin. E a gente viu isso na falsa notícia. Quando saiu a falsa notícia de aprovação de ETF, a gente viu o Bitcoin sair na frente, subindo 10%, enquanto tínhamos a altcoin subindo 5%, tá bom? Um detalhe muito importante também que eu estou observando, o ouro. Lembra quando eu passo aqui para vocês sobre relação ouro e Bitcoin, que o ouro pode preceder movimentos de alta no Bitcoin? Assim está acontecendo, tá, pessoal? O ouro precedeu esse grande movimento de alta aqui no Bitcoin, ele subiu, deu a largada, depois a gente viu o Bitcoin acompanhando e agora a gente tem essa semana o ouro se valorizando bastante, precedendo um grande movimento ou continuação de movimento de alta para Bitcoin. A próxima resistência para o ouro vai estar nesse topo aqui em 2.026 dólares por onça, onde ele pode buscar aqui entre essa semana, na verdade essa semana já está fechando o mercado, então ele pode vir buscar na próxima semana, tá bom? Com um candle de força aqui, de força compradora rompendo essa resistência em 1960, então ele vai vir buscar na próxima semana 2000, onde é alta máxima histórica, com possibilidade de rompimento de alta máxima histórica para formar novos topos aqui em 2.100, 2.200, tá bom? E essa valorização pode ser uma valorização precedendo um movimento no Bitcoin também, tá bom? Geralmente quando a gente tem esses movimentos mais amplos de alta, ele precede o movimento de alta lá no Bitcoin. Isso aconteceu em todos esses momentos aqui atrás, tá, pessoal? Nesse momento ele precedeu o movimento de alta no Bitcoin, nesse momento ele precedeu o movimento de alta e depois ele precedeu esse movimento de baixa para o Bitcoin também. Então eu passo a observar esse momento de alta porque ele pode estar precedendo um grande movimento de alta para Bitcoin, principalmente acima dos 30 mil dólares por unidade, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Para você que está pensando em realizar, muito cuidado porque existe a possibilidade de mais valorização. Para você que está pensando em comprar, esses são os pontos que eu estou de olho para estar fazendo algumas compras aí em Bitcoin. Já estou posicionado em trade, então nesse momento eu não vou pegar aquela bandeira porque já estou posicionado. Meu take está lá em cima, stop no 0 a 0. Mas para você que está fora dessa operação, você pode estar esperando aquelas confirmações, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.